Tem dias em que você acorda exausto, mesmo sem ter feito esforço nenhum. Tem noites em que o sono não vem, mesmo sem motivo claro para preocupação. Tem semanas inteiras em que tudo na sua vida parece travado, como se uma força invisível segurasse a tua bênção bem na porta de casa. Você ora e a oração parece bater no teto. Você trabalha e o dinheiro escapa entre os dedos. Você sorri por fora, mas por dentro carrega um peso que ninguém vê e ninguém entende. Se você está sentindo isso agora, ouça com atenção, porque Deus está te dizendo, neste exato instante, que Ele está limpando o teu caminho de toda inveja e de toda maldade humana. E nos próximos minutos eu vou te mostrar os sinais claros de que isso já está acontecendo na tua vida. Vou te revelar de onde vem essa energia pesada que tentou te derrubar. E vou te explicar exatamente o que Deus está fazendo, em silêncio, neste momento, para te libertar de tudo isso de uma vez por todas. Não desliga esse vídeo. Quando ele terminar, você vai entender por que a sua vida estava do jeito que estava e vai enxergar por que tudo está prestes a mudar. Antes de continuar, faz uma coisa simples. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e ativa o sininho, porque o que vem agora é informação que pouca gente vai te entregar com essa coragem. E se você sentir lá no fundo que essa palavra é para você, escreve Amém nos comentários, porque quando você confessa aqui embaixo, o céu confirma lá em cima. Agora presta atenção. O primeiro sinal de que existe inveja e maldade tentando se prender na tua vida é um cansaço que aparece do nada. Você dorme 8 horas e acorda como se tivesse carregado tijolo a noite inteira. Toma café, almoça, descansa, e mesmo assim, o corpo carrega um peso que não é teu. Isso não é frescura, não é falta de vitamina, não é apenas o estresse da rotina. Isso é o teu espírito gastando força para te proteger de algo que tentaram lançar contra você. A ciência hoje já fala em estresse emocional crônico, em sobrecarga adrenal, em fadiga sem causa orgânica. A espiritualidade chama isso de peso invisível. Os dois lados, quando você junta, contam a mesma história. Existe alguma coisa drenando a tua energia, e essa coisa não está dentro do teu corpo, está em volta dele. O segundo sinal é uma tristeza que chega sem aviso. Você está bem conversando, rindo, organizando a casa, e de uma hora para outra vem uma onda de vazio, de melancolia, de vontade de chorar sem motivo nenhum. Pode ser que naquele exato minuto alguém esteja falando do teu nome num lugar que você nem imagina. A tristeza repentina é um aviso espiritual. É o teu espírito te dizendo em silêncio: alguém me invejou hoje, alguém desejou que eu caísse, alguém olhou para minha bênção com olhos pesados. Pesquisas recentes no Brasil mostram que mais de 6 em cada 10 adultos acima dos 35 anos já relataram episódios de tristeza inexplicável no último ano. Coincidência? Não existe coincidência quando o assunto é espírito. E é justamente nesse ponto que eu preciso parar, olhar para você através dessa tela e te dizer uma coisa que talvez você ainda não tenha colocado em palavras. Você não chegou nesse vídeo por acaso. Tem milhões de pessoas dormindo nesse momento. Tem milhões assistindo qualquer outra coisa. Tem gente que nunca em toda a vida vai ouvir essa palavra. Mas você, justamente você, foi conduzido até aqui, no horário exato em que precisava ouvir isso. E quando o Pai conduz alguém até uma mensagem específica, num momento específico, é porque existe um chamado acontecendo, um propósito mais profundo do que a tua mente consegue alcançar. Você sente isso, mesmo que ainda não saiba explicar direito. Sente uma inquietação no peito, uma certeza estranha de que precisa proteger a tua casa, os teus filhos, os teus pais, o teu nome. E talvez seja exatamente por isso que tantas coisas tentaram te derrubar nesses últimos meses. Foi por isso que eu preparei o livro digital poderoso para você, chamado Como Saber se Deus vai te salvar no juízo final. Esse livro revela os sinais que mostram se você está realmente selado, protegido e escolhido pelo Pai, ou se ainda existem brechas espirituais que precisam ser fechadas com urgência antes que seja tarde demais.
O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no topo dos comentários. É o primeiro que você vê. Pessoas que já leram me mandaram mensagens chorando, dizendo que enxergaram em poucas horas o que não conseguiram enxergar em 20, 30 anos de igreja. Esse conteúdo pode sair do ar a qualquer momento, então não deixa para depois. Quando o chamado vem, quem é escolhido atende. Comenta: eu atendo o chamado, e segue comigo até o final, porque o que vem agora é ainda mais forte. Agora que você reconheceu os 2 primeiros sinais, eu preciso te mostrar os outros, porque o inimigo é sutil e ele trabalha em camadas. O terceiro sinal é a discussão sem motivo dentro de casa. Você chega do trabalho, sua esposa estava tranquila, seu marido estava bem, os filhos estavam quietos e, de repente, sem razão aparente, uma palavra mal colocada vira briga, um silêncio vira mágoa, um gesto pequeno vira ressentimento de semanas. Isso não é só cansaço acumulado. Isso é o ambiente da tua casa carregado por uma energia que tentou entrar pela porta e agora quer dividir aqueles que Deus uniu. O lar é a primeira fortaleza que o inimigo ataca, porque ele sabe que casa dividida cai. Ele sabe que se ele te separa de quem te ama, ele te enfraquece para entregar o golpe final. Por isso a Bíblia recomenda em Mateus que 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor formam força espiritual maior. Quando o inimigo divide o casal, divide pai e filho, divide irmão e irmão, ele rouba essa força e te deixa exposto. O quarto sinal é a perda repentina de oportunidades. Você estava prestes a fechar um negócio e o cliente sumiu. Estava perto de uma promoção e do nada apareceu uma confusão que tirou o teu nome do páreo. Ia receber um dinheiro esperado e bateu na porta uma despesa exatamente do mesmo valor. Coincidência? Não. Quando isso acontece em sequência, 3, 4, 5 vezes seguidas, é sinal de que existe uma intenção espiritual contra você. Tem gente que ora para você cair. Tem gente que jejua para você não conseguir. Tem gente que sorri na tua frente e te amaldiçoa nas costas dentro do próprio quarto, com a porta fechada. E isso é muito mais comum do que você gostaria de acreditar. No Brasil, milhões de pessoas movimentam mercados inteiros buscando explicação para travas que parecem invisíveis. Não é por acaso. É porque, no fundo, todo mundo sente que existe um plano maior, uma luta que não se vê com os olhos, mas se sente no peito. O quinto sinal é o sentimento estranho perto de algumas pessoas. Você está bem, vai cumprimentar alguém e do nada o teu estômago aperta. Você sai daquela conversa e fica horas se sentindo sujo, sem entender o porquê. Sai daquele almoço de família e chega em casa com dor de cabeça. Isso é discernimento espiritual em ação. O teu espírito está te avisando. Cuidado, essa pessoa não está orando pelo teu bem. E muita gente, por educação, por medo de ser injusto, por ter sido ensinado a ser bonzinho, ignora esse aviso. Engole o desconforto. Sorri de volta. Marca outro almoço. E vai sangrando devagarinho, semana após semana, até que um dia acorda sem forças para nada. Não ignora mais o teu instinto. Deus colocou esse alarme dentro de você por uma razão. E aqui eu preciso pausar de novo, porque o que eu vou te dizer agora muda tudo. Foi por isso que eu preparei o livro digital poderoso para você, Como Saber se Deus vai te salvar no juízo final. Se você está reconhecendo cada sinal desses na tua vida, não é coincidência, é confirmação. O link está na descrição e no topo dos comentários, fácil de achar. Toda hora que passa sem você se proteger é uma hora a mais de exposição. Pega agora, lê hoje, dorme tranquilo essa noite. Comenta, eu vou me proteger. E segue firme até o final, porque o próximo bloco é a virada. Agora respira fundo, porque chegou a parte que vai responder a pergunta que você sempre teve no coração. Por que justamente eu? Por que essas coisas acontecem comigo e não com os outros? Porque parece que sempre que eu cresço, alguém aparece para me puxar para baixo. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A inveja não nasce nos inimigos. A inveja, na maioria das vezes, nasce em quem está dentro do círculo. Vem de quem senta na mesa do almoço de domingo. Vem daquele primo que sempre comparou a vida dele com a tua.
Vem da colega de trabalho que sorri todos os dias, mas que aperta o coração toda vez que você é elogiado pelo chefe. Vem da amiga que parece feliz pela tua conquista, mas que, ao chegar em casa, fecha a porta e fala mal de você para o marido. A Bíblia já dizia isso lá em Provérbios. Quem é capaz de resistir à inveja? E foi a inveja que fez Caim matar Abel. Foi a inveja que fez os irmãos venderem José. Foi a inveja que levou Jesus à cruz. Não foi o pecado direto, foi o olho pesado de quem não suportou ver o brilho do outro. E é aqui que entra a primeira grande revelação desse vídeo. A maioria das pessoas acredita que para uma inveja te atingir, alguém precisa fazer um ritual, queimar uma vela, fazer um trabalho pesado. Isso não é verdade. Um pensamento de inveja, repetido com força, já carrega energia espiritual. Uma palavra dita com raiva, mesmo que sussurrada, já vira flecha invisível. Por isso a Bíblia ordena: acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não é poesia. É instrução de segurança espiritual. E você que está aí do outro lado da tela, talvez tenha passado anos sem entender por que a tua vida andava devagar. Talvez tenha culpado a si mesmo, tenha pensado que era falta de fé, tenha se perguntado 1000 vezes se Deus tinha esquecido de você. Hoje eu te garanto, Deus nunca esqueceu. Deus apenas estava esperando o momento certo de te mostrar com clareza que a estrada estava cheia de pedras invisíveis. E agora Ele está, neste exato momento, varrendo a estrada, tirando uma pedra de cada vez, removendo nomes que prejudicavam o teu caminho, afastando portas que estavam abertas para trás, cortando laços que sugavam a tua energia. Você já reparou que, ultimamente, algumas pessoas têm se afastado da tua vida sem explicação? Você não brigou, não discutiu, mas elas simplesmente sumiram. Algumas pararam de te chamar, outras inventaram desculpas, outras viajaram, mudaram de cidade, mudaram de igreja, mudaram de trabalho. Isso não é abandono. Isso é limpeza divina. Deus está retirando do teu caminho aquilo que você, com o teu coração bondoso, jamais teria coragem de cortar. Porque o teu coração é grande demais para cortar quem te machuca. Mas o Pai que te ama faz o corte por você. E o que dói hoje vai virar gratidão amanhã. Daqui a um ano, quando você olhar para trás, vai dizer: Senhor, obrigado por ter tirado essa pessoa da minha vida, porque se ela tivesse ficado, eu não estaria onde estou agora. Agora presta atenção, porque eu preciso te dar uma instrução prática, para você sair daqui sabendo o que fazer hoje mesmo, ainda hoje, antes de dormir. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de explicar a tua vida. Você não deve ninguém. Você não precisa contar quanto ganhou, quanto guardou, quanto investiu, qual é o teu plano. Não conte os teus sonhos antes de eles nascerem. José caiu no poço porque contou o sonho cedo demais. A gente vive num tempo em que se posta café da manhã, foto do carro novo, anúncio de viagem. E a maioria das pessoas que assiste não está aplaudindo, está medindo, está comparando, está calculando o que tem e o que não tem. E é nesse cálculo que nasce a inveja que te alcança depois. Reserva o que é teu, guarda o que é sagrado. Nem tudo precisa ser publicado, nem tudo precisa ser contado no grupo da família. Aprende a viver discreto. A discrição é uma das maiores formas de proteção espiritual que existe. A segunda coisa é cuidar do que você recebe. Olhada de longe, brincadeira mal colocada, comentário disfarçado de elogio, abraço apertado demais de quem você sabe que não te quer bem. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não é orgulho se afastar, é instinto de preservação espiritual. Se a pessoa te deixa cansado, te deixa triste, te deixa sem rumo, ela é um vazamento. E vazamento não se conserta sorrindo, vazamento se conserta fechando o registro. Você não tem obrigação de manter na sua vida quem te suga, nem que seja parente, nem que seja amigo de infância, nem que seja irmão de igreja. Deus libera você de relações que te adoecem. A obediência não é estar em todo lugar, é estar onde o Espírito te leva. A terceira coisa é orar pela manhã, antes mesmo de pegar o celular, antes de abrir as redes sociais,
Antes de ler qualquer mensagem, o primeiro alimento do teu dia tem que ser a palavra, porque tudo que entra no teu olho cedo define a frequência do teu dia inteiro. Quem começa o dia olhando a vida dos outros, termina o dia comparando, frustrado, infeliz. Quem começa o dia olhando para o Pai, termina o dia agradecendo, mesmo quando a casa não está perfeita. Faz um teste por 7 dias, 7 manhãs, 7 orações de 5 minutos antes do celular. Você não vai reconhecer a tua própria vida em uma semana. A quarta coisa é abençoar quem te feriu. Eu sei que isso é difícil, eu sei que dói, mas Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não é fraqueza. Isso é a maior estratégia espiritual que existe, porque quando você abençoa, você corta o cordão de mágoa que te liga à pessoa. E quando esse cordão se corta, a energia ruim que vinha por ele para de te alcançar. Você não precisa querer a presença da pessoa de volta. Não precisa nem responder a mensagem. Só precisa, no silêncio do teu quarto, falar: Senhor, abençoa essa pessoa, cuida dela e me libera dela. Pronto. Você fechou a porta espiritual. A quinta coisa, e talvez a mais importante, é começar a confessar com a boca o que Deus está fazendo, antes mesmo de ver com os olhos. Diz em voz alta: agora, comigo. Deus está limpando o meu caminho. Toda a inveja lançada contra mim está voltando como bênção para mim. Toda a maldade humana planejada para me destruir está sendo desmanchada agora. A minha vida está sendo restaurada. A minha casa está sendo protegida. O meu nome está sendo honrado. Em nome de Jesus, está feito. Se você falou isso, mesmo que baixinho, o céu ouviu. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Quando você fala, você ouve. Quando você ouve, você crê. Quando você crê, você opera. Esse é o ciclo da vitória espiritual. E aqui eu te pergunto: você consegue se imaginar acordando segunda-feira, indo trabalhar, voltando para casa, sem aquele peso nas costas? Você consegue se ver dormindo a noite inteira profundamente, sem acordar de madrugada com aflição no peito? Você consegue imaginar a tua casa cheia de paz, os teus filhos rindo, o teu casamento renovado, o teu telefone tocando com boa notícia, o teu nome sendo pronunciado em lugares que abrem portas e não em lugares que fecham? Isso não é fantasia. Isso é o que Deus está construindo agora enquanto você assiste esse vídeo. Você só precisa entender que precisa fazer a tua parte, e a parte de Deus Ele já está fazendo. E justamente porque você chegou até aqui, eu preciso voltar a falar com você de coração. Você não é uma pessoa comum. Pessoas comuns desligam vídeo espiritual nos primeiros segundos. Pessoas comuns rolam o feed e seguem em frente. Mas você ficou. Você prestou atenção. Você sentiu cada palavra como se fosse direcionada exclusivamente para você. Isso é porque dentro de você existe uma sensibilidade espiritual que poucos têm. Você sente o que os outros não sentem. Você percebe ambientes pesados. Percebe pessoas falsas. Percebe quando algo não está certo, mesmo sem ninguém te dizer. Isso é dom. Isso é unção. Isso é responsabilidade espiritual sobre a tua família, sobre o teu sangue, sobre as gerações que vêm depois de você. E é justamente aqui que entra o livro digital Como Saber se Deus vai te salvar no juízo final. Esse não é um livro qualquer. Ele foi escrito para responder, com base na palavra, 3 perguntas que toda alma sensível faz em algum momento. Estou realmente no caminho? Estou selado e protegido contra o que vem? A minha família vai estar comigo no dia do encontro? O link está fixado na descrição do vídeo e também no topo dos comentários. É o primeiro link que aparece. Basta clicar e ler hoje mesmo. Tem gente que me escreveu dizendo que dormiu pela primeira vez em meses depois de ler. Tem gente que reconciliou com filho, com pai, com esposa, depois de aplicar o que está escrito. Tem mulher que parou de chorar escondido no banheiro depois de entender que estava sendo cuidada o tempo inteiro pelo pai. Tem homem que voltou a ter força para prover a casa depois de quebrar o pensamento de fracasso que o perseguia.
Esse livro pode sair do ar a qualquer momento, porque a mensagem é forte demais e nem todos querem que ela continue circulando. Pega agora. Lê devagar. Marca o que tocar o teu coração. E vem me contar nos comentários o que mudou. Escreve agora, eu vou ler, para selar essa decisão diante de quem tudo vê. Agora eu preciso te explicar como Deus limpa o caminho de quem Ele ama. Porque muita gente acha que limpeza divina vem com sinais grandiosos, fogo, terremoto, voz nos céus. Não é assim. Deus limpa em silêncio. Ele tira aos poucos. Ele afasta aquele amigo errado primeiro. Depois ele te tira daquele emprego que estava te adoecendo. Depois ele rompe aquele relacionamento que parecia bom, mas estava te impedindo de crescer. Depois ele te leva para outra cidade, para outra igreja, para outro círculo de pessoas. E quando você olha para trás 2 anos depois, você percebe: eu sou outra pessoa. A vida toda mudou. As conversas mudaram. O ambiente mudou. Os sonhos mudaram. Isso é limpeza profunda. Tem um trecho lindo em Salmos que diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Repara que não diz que Deus tira o vale. Não diz que Deus elimina o inimigo de uma vez. Diz que Deus caminha junto. Diz que Ele prepara mesa diante dos inimigos. Não é uma mesa em lugar tranquilo, é uma mesa no meio do campo de batalha. Os inimigos estão olhando, frustrados, mordendo a boca, vendo você comer com calma, sem pressa, abençoado, ungido, transbordando. Esse é o estilo de Deus. E Ele não te esconde do problema. Ele te exalta no meio dele. Ele transforma a humilhação pública em testemunho público. Ele transforma a vergonha em vitrine. Ele transforma o teu pior momento na maior pregação da tua vida. Por isso, se você está passando por um período difícil agora, se a tua vida parece estar embaralhada, se a sua paciência está no limite, isso pode ser exatamente o sinal de que a limpeza está acontecendo. Quando a gente tira uma estante de canto, levanta uma poeira que parecia não existir. Quando a gente mexe num móvel parado há anos, aparecem teias, aparecem aranhas, aparecem coisas escondidas. A tua vida está nesse momento. Deus está mexendo nos cantos que ninguém mexia. Por isso poeira está subindo. Por isso amizade está caindo. Por isso conversa antiga está voltando à tona. Não desanima. A poeira sobe para ser jogada fora, não para ficar. E tem mais uma coisa que eu preciso te dizer, porque é fundamental. A limpeza divina costuma vir antes de uma promoção. Não existe promoção sem preparação. Não existe troca de fase sem limpeza de bagagem. Ninguém entra com mala suja no quarto de hóspede de honra. E você que está aí, está sendo preparado para um novo nível. Talvez você não veja ainda. Talvez tudo ao seu redor pareça caos. Mas eu te garanto, em nome de Jesus, o caos é o anúncio. O barulho é o aviso. A inquietação é o aquecimento do motor antes da viagem. Você está prestes a entrar numa fase em que tudo que tentou te derrubar vai parecer pequeno demais, comparado ao que Deus já liberou para você. Pensa numa coisa simples. Quantas pessoas você conhece que falavam mal de você há 5 anos e hoje nem aparecem mais? Quantas situações que tiravam o teu sono em 2018, em 2020, em 2022, hoje você nem lembra mais. Você sobreviveu a tudo. Você passou. Você atravessou. E quem te trouxe até aqui não vai te abandonar agora. Deus não começa a obra para deixar pela metade. Se Ele te trouxe até esse ponto, é porque o melhor ainda está por vir. Filipenses 1, versículo 6, diz exatamente isso. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Não foi promessa pequena. Foi promessa selada pelo próprio Pai. A partir de hoje, eu quero que você comece a falar diferente sobre a tua vida. Para de dizer, tá difícil. Para de dizer, não tô conseguindo. Para de repetir, tá tudo dando errado. A tua boca constrói o teu amanhã. A tua palavra é semente. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Toda vez que você abre a boca para reclamar, você planta espinho. Toda vez que você abre a boca para agradecer, você planta jardim. E daqui a 1 ano, 2, 3 anos, você vai colher exatamente o que plantou hoje.
com a tua boca. Você sabia que a ciência da neuroplasticidade já confirma isso? O cérebro humano é remodelado pelas palavras que ele ouve com mais frequência, principalmente as que saem da sua própria boca. Quando você se chama de derrotado, o teu próprio sistema nervoso começa a operar como derrotado. Quando você se chama de abençoado, esse mesmo sistema começa a abrir caminhos que ele antes ignorava. Ciência e fé lado a lado, dizendo o mesmo: cuida da tua boca. Comece a dizer: Deus está limpando o meu caminho. Comece a repetir: tudo que não vem de Deus está saindo da minha vida. Comece a confessar: a minha casa é abençoada, o meu trabalho é abençoado, os meus filhos são protegidos, o meu nome é honrado, o meu corpo é forte, a minha mente é sã. Isso não é positividade barata. Isso é fé operando. Isso é alinhamento espiritual. Isso é colocar a tua frequência interna no mesmo nível da promessa que Deus já fez sobre você lá no céu. E quando o desânimo bater na tua porta, e ele vai bater, porque toda casa onde Deus opera milagre é casa visitada pelo desânimo, eu quero que você se lembre desse vídeo. Lembra desse momento. Lembra que tem alguém do outro lado da tela orando por você enquanto grava essas palavras. Lembra que tem milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, assistindo isso ao mesmo tempo, formando uma corrente espiritual invisível. Tem gente assistindo isso em Manaus, em Belém, em Fortaleza, em Recife, em Salvador, em Belo Horizonte, em Brasília, no Rio, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, em cidades do interior que nem aparecem no mapa. Tem mãe assistindo enquanto o filho dorme. Tem pai assistindo depois de um dia pesado de trabalho. Tem viúva assistindo no silêncio da casa. Tem jovem assistindo escondido dos pais. Tem idoso assistindo com a Bíblia aberta no colo. Você não está sozinho. Nunca esteve. Nunca vai estar. Agora eu preciso te contar uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. A inveja é a única arma do inimigo que se alimenta do teu silêncio sobre Deus. Quanto mais você se cala diante das tuas vitórias, mais o inimigo cresce. Quanto mais você dá glória a Deus, mais a inveja se enfraquece. Por isso o Salmo diz: os que se vão envergonhar serão envergonhados, e os que confiam no Senhor, jamais. Quando você abre a boca para agradecer, em vez de explicar, você cala o adversário. Quando você diz, foi Deus, você tira a glória de quem queria pegar para si. Aprende essa frase para a vida. Foi Deus. Repete em voz alta agora. Foi Deus. Toda vez que alguém perguntar como você conseguiu, como você se levantou, como você venceu, como você não desistiu, a resposta é a mesma. Foi Deus. Frase curta. Frase poderosa. Frase que fecha a porta de inveja, de comparação, de orgulho. E aqui eu quero te dar uma imagem que vai ficar gravada no teu coração. Imagina uma estrada de terra longa, cheia de buracos, cheia de pedras, cheia de árvores caídas no meio do caminho. Essa estrada é a tua vida nos últimos anos. Você andou nela, caiu, tropeçou, machucou os pés, sangrou, chorou em silêncio. Agora imagina, do alto, uma figura imensa, brilhante, com olhar de pai, descendo pela estrada com uma vassoura grande nas mãos. Ele começa a varrer. Tira a primeira pedra, a segunda, a terceira, a quarta. Empurra a árvore caída para fora do caminho. Joga fora os galhos secos. Tampa os buracos. E enquanto ele faz isso, ele te olha, sorri e diz: filho, filha, daqui para frente é diferente. Essa cena não é fantasia. Essa cena é o que está acontecendo agora, neste minuto, no plano espiritual sobre a tua vida. Você não vê com os olhos físicos, mas você sente no peito. Esse aperto bom que você está sentindo agora é a confirmação. Agora eu quero te fazer uma última pergunta, antes do final desse vídeo. O que você vai fazer com o que ouviu hoje? Porque conhecimento sem aplicação é peso. Verdade ouvida e não aplicada se transforma em remorso depois. Você vai fechar esse vídeo e seguir a vida igual? Vai continuar deixando porta aberta para a inveja entrar? Vai continuar contando teus passos para quem não te quer bem? Vai continuar começando o dia no celular,
em vez de começar de joelhos? Ou você vai tomar uma decisão hoje e agora antes de dormir, de mudar a tua frequência espiritual? Se a tua resposta é mudar, então comenta agora: eu decido mudar. Esse comentário não é só uma palavra, é um acordo entre você e o Pai. É um marco. Daqui a um ano, você volta nesse vídeo, lê esse comentário que você escreveu hoje e vai chorar de gratidão pelo que mudou. Porque um ano passa rápido, você sabe disso. Lembra do começo desse ano? Parece que foi semana passada. Daqui a 12 meses você vai estar aqui de novo, lendo o teu próprio comentário, e a vida que você tem hoje vai parecer outra história, outra pessoa, outra fase. Marca esse momento. Marca esse vídeo. Marca essa decisão. E para fechar, eu preciso te dizer mais uma vez com o coração. O livro digital Como Saber se Deus vai te salvar no juízo final foi preparado exatamente para esse momento da tua vida. Não foi para o vizinho, não foi para a pessoa do trabalho. Foi para você que chegou até aqui, que ouviu cada palavra, que reconheceu cada sinal, que sentiu o coração pulsar diferente em vários momentos desse vídeo. Você foi conduzido, escolhido e chamado. O link está na descrição e fixado no topo dos comentários. É o primeiro que aparece, basta um clique. Não deixa para amanhã o que pode te libertar hoje. Não adia o que o céu já decidiu sobre você. Esse conteúdo pode sair do ar e a mensagem pode não voltar com a mesma força. Pega agora, lê hoje, comenta Amém, eu recebo. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe, no fundo, que precisa ouvir essa palavra urgentemente. Porque quando você abençoa o próximo, o Pai duplica o que ia te dar. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração, o teu lar, o teu sono e os teus dias. Em nome de Jesus está feito. Amém.